Fala, Trekkers, tudo bem? Hoje vamos ter mais um vídeo da nossa série de tudo sobre os personagens de Star Trek. E finalmente, depois de um tempo, chegamos ao tudo sobre o Capitão James T. Kirk. Então, sem mais enrolação, bora lá! James Tiberius Kirk nasceu em 22 de março de 2233, em Uala, na Terra. Ele era o filho mais novo de George e Wynonna Kirk. Seu irmão mais velho era George Samuel. Seus pais o nomearam assim em homenagem a seu avô materno, James, e seu avô paterno, Tiberius. Além disso, Kirk era um descendente dos pioneiros da fronteira americana do final do século XIX. Kirk deixou a Terra antes de ser adolescente e em 2246 estava morando em Taros IV, quando seu pai George se mudou para lá. Durante sua estada em Taros IV, o planeta passava por uma crise alimentar que estava matando de fome a colônia, que era composta por aproximadamente 8.000 pessoas. O governador Kodos, simpatizante das antigas filosofias eugênicas e sem saber que as naves de abastecimento eram iminentes, tentou salvar uma parte da colônia matando 4.000 colonos, que ele considerava menos desejáveis ou capazes de sobreviver. Jim Kirk, de 13 anos, e foi uma das 9 testemunhas oculares desse massacre. Em 2252, Kirk ingressou na Academia da Frota Estelar com a ajuda de Mallory, cujo filho mais tarde serviu sob o comando de Kirk. Ele frequentemente falava de seu pai como sendo sua inspiração para ingressar na Frota Estelar. Como um plebeu, Kirk logo chamou a atenção de um irlandês turbulento e agressivo chamado Finnegan. O veterano evidentemente tratou Kirk impiedosamente durante todo o tempo compartilhado na academia. 15 anos depois, o Shore-Leave Planet sentiu a antipatia de Kirk por Finnegan e produziu um simulacro que Kirk poderia esmurrar para a sua satisfação. Como cadete, Kirk participou de uma bem-sucedida missão de paz em Action, pela qual o comando da Frota Estelar o concedeu a folha de palmeira da missão de paz de Action. Quando era aspirante, Kirk começou uma amizade com seu instrutor, o tenente Benjamin Finney. O relacionamento deles era tão importante para os dois homens que Finney nomeou sua filha Jamie em homenagem a Kirk. O treinamento físico de Kirk incluiu testes pelos quais ele teve que passar por trabalhar em uma atmosfera com deficiência de oxigênio, bem como combate corpo a corpo. Ele também foi treinado em circuitos de hiperpotência. Seus estudos acadêmicos o apresentaram a vários homens que ele conheceu mais tarde em sua carreira. Entre eles estava John Gill, um notável professor de história e observador cultural. Kirk estudou as façanhas de Garth Diazza, um famoso capitão que se juntou ao panteão de heróis de sua vida. Kirk também estudou as estratégias militares do general Klingon Corden. Ele também participou das palestras na academia sobre a sonda espacial Nomad. Durante seu tempo no programa de treinamento de comando, Kirk enfrentou o cenário do Kobayashi Maru. Ele se recusou a aceitar suas 2 primeiras derrotas. E antes de fazer uma terceira tentativa, ele secretamente reprogramou o computador da simulação, consequentemente tornando-se o único cadete na história da academia a vencer o cenário sem vitória, entre aspas, e ganhando um elogio por pensamento original. A turma de formandos de Kirk foi representada por futuros oficiais como Corrigan, Mike, Teller e Timothy. Um de seus ex-colegas, R.M. Merrick, foi dispensado em seu 5º ano por não passar no teste do psicossimulador. Entre as suas primeiras missões estava a expedição Vulcana junto com o ex-colega Timothy.
Ele também, em um ponto, visitou Alpha Majores, onde testemunhou pessoalmente o nativo Melito. Também no início de sua carreira, ele se familiarizou bastante com o trabalho do Dr. Tristan Adams. Ele ainda teve a oportunidade de visitar as colônias penais que haviam sido revolucionadas por Adams, descrevendo mais tarde o que via como hospitais limpos e decentes para mentes doentes, descrevendo-os até como colônias de resorts, em oposição a gaiolas. Em meados da década de 2250, alguns anos depois de ser um aspirante, o alferes Kirk voltou a se juntar a seu amigo e ex-instrutor, o Tenente Finney, quando serviram juntos a bordo da USS Republic. Quando Finney cometeu um erro quase catastrófico para a nave, Kirk registrou o incidente, o que resultou na repreensão de seu amigo e colocando ele no final da lista de promoções. Durante o mesmo período, o Tenente Kirk trabalhou como instrutor na academia. Foi nessa época em que ele conheceu o cadete Gary Mitchell, que era aluno de sua classe, onde, de acordo com os veteranos, ou você pensa ou afunda. Mais tarde, Mitchell lembrou-se de Kirk como uma pilha de livros com pernas. Em uma tentativa de desviar a atenção de seu amigo e tornar as aulas mais fáceis, Mitchell arranjou para Kirk uma pequena técnica de laboratório loira, com quem Kirk quase se casou. O início da carreira de Kirk incluiu um ano ao lado da doutora Janice Lester, período durante o qual os dois se envolveram romanticamente. A percepção da falta de oportunidades para uma mulher comandar uma nave estelar pareceu injusta para ambos, mas ela ficou amargurada com a suposta barreira da carreira. O relacionamento deles azedou a tal ponto de Kirk sentir que ela o puniu e o torturou por suas circunstâncias. Anos depois, Kirk disse que nunca a impediu de continuar com seu trabalho espacial. Mas no final das contas, ele sentiu que se eles tivessem ficado juntos, eles teriam se matado. Lester lembrou que Kirk a abandonou quando ficou sério. Em 2255, ao se formar na Academia da Frota Estelar, Kirk começou seu serviço sob o comando do Capitão Garrovick. Sua primeira missão no espaço profundo foi como tenente a bordo da USS Farragut, como membro da tripulação no posto de armas, no qual ele foi designado. Mais tarde naquele ano, o jovem tenente visitou Neural em sua primeira missão de pesquisa planetária. Ele fez amizade com um dos nativos do planeta, o Hillman Tyree. O relatório de Kirk descrevia uma cultura primitiva, mais promissora, e a frota estelar o endosou, recomendando uma política de não interferência. Em 2257, a Farragut enfrentou a criatura da nuvem Dicryon, em Taisho 4. A criatura matou Garrovick e 200 tripulantes da nave. As fitas gravadas da Farragut do evento incluíam Kirk insistindo em se culpar pelo desastre, citando seu atraso em disparar os bancos phasers da nave contra a criatura, quando ele perdeu a consciência. O oficial executivo da nave discordou, afirmando que o Tenente Kirk é um excelente jovem oficial que atuou com bravura incomum. O serviço da frota estelar de Kirk no final dos anos 2250 e início dos anos 2260 foi recompensado com uma rápida ascensão nas fileiras da frota estelar. Em 2265, aos 32 anos de idade, Kirk assumiu o comando da USS Enterprise do capitão Christopher Pike. O pai de Kirk viveu o suficiente para ver seu filho ganhar a sua primeira capitania. Junto com a Enterprise, Kirk também adquiriu o oficial de ciência de Pike, um tenente-comandante vulcano chamado Spock, como seu primeiro oficial. Para o seu primeiro comando, ele também pediu que o tenente-comandante Gary Mitchell o acompanhasse,
Também sob o seu comando estava o seu ex-instrutor, Ben Vino. Por 5 anos, Kirk comandou a Enterprise, o que o tornou uma lenda na exploração espacial, além de sua declaração da missão principal: explorar novos mundos, buscar novas vidas e novas civilizações. Kirk recebeu ordens permanentes para investigar todos os quasares como fenômenos. A USS Enterprise retornou à Terra no ano de 2270. A missão bem-sucedida de Kirk resultou em sua promoção a almirante e um posto como chefe de operações da Frota Estelar no quartel-general da Frota em São Francisco pelos próximos 2 anos e meio. Com Spock deixando a Frota Estelar para retornar a Vulcano para purgar todas as emoções, Kirk recomendou Will Decker para substituí-lo como capitão da Enterprise, enquanto a nave passava por uma extensa reforma. No entanto, ele disse a Decker o quão invejoso ele estava e o quanto ele esperava para encontrar uma maneira de obter o comando da sua antiga nave estelar novamente. Em meados da década de 2270, Vigier, uma nuvem de energia simulando informações e destruindo objetos em seu caminho, ameaçou a Terra. A única nave posicionada para interceptá-lo era a Enterprise. Com a sua reforma quase completa, mas ainda aguardando testes, depois de convencer o almirante Nogura de que ele era o melhor homem para enfrentar a ameaça, Kirk colocou a Enterprise a serviço, assumindo o posto de capitão durante a missão. Decker considerou o comando de Kirk um insulto e um erro, e apontou para seu recente serviço de que a Enterprise tinha muitos novos sistemas com o qual o capitão não estava familiarizado. No entanto, o jovem cumpriu seu dever como o primeiro oficial da nave. A entidade provou ser a sonda espacial Voyager 6 da NASA no final do século XX, tendo acumulado grande poder e autoconsciência em suas viagens. Quando Kirk e seu grupo descobriram a verdadeira natureza de Vigier e negociaram uma visita à própria sonda, localizada no coração da nuvem, Decker aproveitou a oportunidade com a proteção de Vigier para realizar seu desejo de se fundir com a entidade através do simulacro de sua amante Ilia, unindo assim a natureza mecânica de Vigier com suas origens humanas. A união resultou no nascimento de uma forma de vida radicalmente nova e benigna. Após isso, Kirk se aposentou brevemente da Frota Estelar algum tempo antes do ano de 2284, para perseguir uma série de objetivos e assuntos pessoais, ou seja, seu relacionamento com uma mulher chamada Antônia. Ele retornou à Frota Estelar no ano de 2284 e assumiu uma posição na academia, supervisionando os cadetes de comando. A falta de um assento central o atormentava até que ele começou a expressar descontentamento em sua última postagem, pelo menos pela chance de voltar ao espaço em sua amada ex-nave. Ele ansiosamente embarcou na Enterprise, agora comandada pelo Capitão Spock, como observador de um treinamento de cadetes. Khan Noonien Singh escapou de seu exílio em 7 Alpha 5, que havia perdido a habitabilidade que possuía quando ele e seu povo foram originalmente deixados lá, sequestrando a USS Reliant, levando ao roubo do dispositivo Gênesis da Estação Espacial Regula 1. Uma ligação da doutora Carol Marcus alertou a Enterprise, que mudou de curso para investigar. Embora sua tripulação fosse em grande parte um buraco cheio de crianças, nas palavras de Kirk, apesar dos protestos um tanto indiferentes de Kirk, Spock insistiu em adiar seu comando para o almirante Kirk, brincando que, como um vulcano, ele não tinha ego para machucar. O confronto subsequente com seu antigo inimigo foi tumultuado para Kirk, incluindo um erro quase desastroso desrespeitando os regulamentos da Frota Estelar citados por Saavik, que quase condenou sua nave e tripulação. Um encontro com seu filho distante, Dave Marcus, uma difícil batalha subsequente com Khan
e a morte resultante de seu amigo de 20 anos, Spock. O retorno de Kirk à Terra em 2285 foi solene. A perda de Spock afetou Kirk profundamente e McCoy começou a mostrar sinais de doença mental, planejando retornar ao planeta Gênesis depois que sua nave estelar danificada pela batalha fosse totalmente reparada. As esperanças de Kirk foram frustradas quando o comandante almirante da frota estelar Morrow anunciou que a nave seria desativada em breve. O embaixador Sarek abordou Kirk, levando à descoberta do catre de Spock sobrevivendo em McCoy. Os oficiais superiores de Kirk então se reuniram a ele, conspirando para resgatar McCoy e roubar a Enterprise da base estelar, a fim de recuperar o corpo de Spock do planeta Gênesis e trazê-lo de volta para Vulcano para recuperar o seu catre. No planeta Gênesis, o ataque de uma ave de rapina Klingon deixou a Enterprise indefesa. Depois de definir uma sequência de autodestruição, Kirk e sua tripulação abandonaram a nave em direção à superfície. A Enterprise foi destruída, levando consigo um grupo de embarques Klingon. Encontrando o corpo de Spock reanimado por Gênesis, Kirk levou a ave de rapina para o mundo Seleia em Vulcano, onde o catra de Spock foram reunidos em seu corpo. Após 3 meses de exílio em Vulcano, Kirk e sua tripulação partiram a bordo da ave de rapina para a Terra para enfrentar suas acusações de violar 9 regulamentos da frota estelar. Durante a viagem, uma sonda misteriosa sitiou a Terra e se comunicou apenas pelo canto das baleias. Depois de responder ao sinal de socorro planetário e determinar o objetivo da sonda, Kirk usou o efeito estilingue para levar a ave de rapina de volta no tempo para São Francisco de 1986, 300 anos atrás, mais precisamente. Com a ajuda da bióloga de cetáceos doutora Gillian Taylor, Kirk obteve com sucesso as baleias Jubarte, George e Grace e voltou com elas para 2286. Ao fornecer as baleias que poderiam responder à comunicação da sonda, Kirk resgatou o extermínio de uma espécie senciente pela humanidade e salvou a Terra de uma catástrofe ambiental. Após o incidente da Wheeler Probe, o presidente da federação declarou a Kirk: "Estamos sempre em dívida com você." À luz de seu heroísmo recente, resultou em todas as acusações de sua tripulação serem descartadas. Mas uma permaneceu contra o almirante Kirk. Desobedecer às ordens de oficial superior resultou na punição de Kirk, sendo uma redução de posto para capitão e um retorno ao dever que havia servido tão bem à federação: o comando de uma nave estelar. Ele foi designado para outra nave estelar da classe Constitution, a USS Enterprise A, em 2286. Ele comandou a Enterprise A pelos próximos 7 anos. Depois que uma breve viagem provou que a Enterprise A não era tão digna do espaço quanto parecia inicialmente, Kirk passou as férias no Parque Nacional de Yosemite com Spock e McCoy. Enquanto Montgomery Scott cuidava dos problemas técnicos, a trégua foi interrompida depois que o meio-irmão de Spock, Cyborg, levantou uma pequena força chamada Exército Galáctico da Luz para assumir o controle do planeta Nimbus 3 e capturou alguns membros da Federação, representantes Klingons e Romulanos. Kirk e a Enterprise A responderam. A maior parte da tripulação de Kirk caiu sob a influência de Cyborg e se juntaram em sua busca para encontrar Deus, levando a nave estelar através da Grande Barreira até o lendário Chakari. A entidade que eles encontraram provou ser uma força malévola, aprisionada e procurando por libertação. Cyborg se juntou à entidade em combate, se sacrificando e permitindo que a Enterprise A escapasse. A carreira de Kirk culminou em 2293, quando a Enterprise A foi designada para escoltar o chanceler Klingon Gorkon à Terra para uma conferência de paz. Kirk se opôs à iniciativa de paz que Spock negociou secretamente.
Ele se ressentia, especialmente porque a Frota Estelar o havia escolhido para ser o ramo de oliveira da Federação. Uma cabala de oficiais da Federação e Klingons instigou um ataque a Cronus One, que parecia vir da Enterprise A, e acabaram assassinando Gorp. Os Klingons prenderam Kirk e McCoy, então os julgaram e os condenaram pelo assassinato de Gorp, sentenciando-os ao asteroide penal Ura-Pate. Em violação de ordens e tratados, Spock levou a Enterprise A para o espaço Klingon, escapando da detecção e resgatando Kirk e McCoy. Após sua vitória sobre o General Chang na Batalha de Khitomer, Kirk salvou o presidente da Federação de ser assassinado, e a história da Conferência de Khitomer continuou. Isso levou à negociação, assinaturas e ratificações bem-sucedidas dos primeiros acordos de Khitomer entre a Federação de Planetas Unidos e o Império Klingon. Kirk, Spock, Scott, Uhura, Chekov e McCoy, vendo o resto da tripulação de Kirk a bordo da USS Excelsior, Kirk ordenou que Chekov estabelecesse o curso segundo a estrela direita e direto até o amanhã, como o último voo da Enterprise A. Depois disso, ela foi desativada e Kirk se aposentou permanentemente da Frota Estelar. Pouco depois de se aposentar, Kirk se juntou a seus amigos Spock e Chekov como convidados de honra do Capitão John Hirman na viagem inaugural da nave estelar da classe Excelsior, USS Enterprise B. O evento apresentava ser apenas um passeio inaugural, já que a Enterprise B ainda não estava totalmente tripulada ou equipada para o serviço regular. Logo após a partida, a nave recebeu um sinal de socorro de duas naves classe Worf que transportavam refugiados El-Arian, presos em uma distorção de energia chamada Nexus. Com o conselho de Kirk e a ajuda de Scott e Chekov, a missão de resgate foi um sucesso parcial, mas a Enterprise B sucumbiu ao campo gravimétrico do Nexus. Recusando a oferta de Herman para assumir o comando, Kirk se ofereceu para modificar os relés defletores da nave e permitir com sucesso a fuga da nave, mas não antes de uma explosão do Nexus romper o casco secundário. Kirk estava perdido a partir daí e foi dado como morto pela Frota Estelar. No entanto, os eventos de 2371 revelaram que Kirk havia entrado no Nexus, mas sem saber da passagem de 78 anos devido à natureza não linear do tempo dentro do Nexus. O capitão Jean-Luc Picard, da USS Enterprise D, descobriu Kirk dentro do Nexus, e Kirk concordou em deixar sua existência no Nexus para ajudar Picard a derrotar o cientista perturbado Tolian Sora, que iria destruir o sistema Viridian. Como Kirk explicou a Picard, a principal razão pela qual ele sempre retornava à cadeira de comando da Enterprise era que somente com Kirk lá ele realmente poderia fazer a diferença. Ele aconselhou a Picard a recusar qualquer coisa que a Frota Estelar lhe oferecesse que o afastasse da atual Enterprise, porque ele perderia a capacidade de fazer a diferença no universo. Kirk sacrificou sua vida para salvar os habitantes de Viridian 4, assim como a tripulação da Enterprise D, subindo por uma ponte de metal precariamente equilibrada, a fim de agarrar o painel de controle necessário para desabilitar o míssil que Sora iria usar. A ponte posteriormente acaba caindo em um penhasco íngreme, quando suas vigas de suporte quebram. Suas últimas palavras ditas a Picard, após ter certeza de que ele havia feito a diferença, foram que, para comentar que sua ajuda era o mínimo que ele poderia fazer pelo capitão da Enterprise, bem como assegurar a Picard que foi divertido. O capitão Picard enterrou Kirk em um simples túmulo de pedra, no topo de uma montanha em Viridian 3. Então é isso, Treks. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para os seus amigos, fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série de tudo sobre os personagens de Star Trek. Clique em qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera!